Então, aquele sujeito que procrastina, o que ele se torna? Ele se torna um bicho. Ele está agindo baseado na estrutura mais primitiva do seu cérebro e não está empenhado em desenvolver-se enquanto ser humano. Para a pessoa se desenvolver enquanto ser humano, ela precisa, é necessário que ela aposte nas qualidades propriamente humanas. E eu vou falar de uma aqui, pelo menos, ou de duas aqui. Uma delas é o planejamento das suas ações em vistas a objetivos superiores. Perfeito? Não objetivos orgânicos, objetivos superiores. Não estou nem falando de objetivos transcendentes, de santidade, heroicidade. Não, não. Objetivos superiores, objetivos que estão um pouco para além, né? Um pouco para além do estímulo material imediato. Por exemplo, ficar mais magro. Né? Ficar mais magro não tem nada de transcendente, não tem nada de superior, né? Não tem nada disso. Né? Ficar mais magro é só ficar mais magro mesmo. Só isso que eu quero. Vou ficar mais magro. Ótimo. Só que, atenção, para você ficar mais magro, você vai precisar lesionar-se. Você vai precisar privar-se de bens alimentares. Você vai precisar ficar mal. Você vai ficar um pouco suado, um pouco cansado, vai ter um pouquinho de fome, eventualmente, ao longo do dia, não é isso? Você tem que entrar em déficit calórico, tem que mexer o esqueleto. Então, o que o teu cérebro percebe? O teu cérebro primitivo, ou seja, o teu cérebro animal percebe o quê? Que isso, cara? Passar fome? Isso não é evolutivo, é o inverso. Né? Passar fome é um negócio ruim do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista de sobrevivência. Afinal, o teu cérebro primitivo não sabe que você está querendo fazer isso para alcançar um bem que está um pouco para cima da matéria imediata. Entende isso ou não? O teu cérebro primitivo fala, cara, passar fome? Quem passa fome? Passa fome quem está largado na selva, quem está largado, né, no sertão, quem está largado, sei lá, quem não tem acesso aos meios de consumo necessários para a existência, tá maluco, vou passar fome, eu vou comer. Isso é o que o teu cérebro primitivo está falando. Então, a procrastinação ela é uma luta entre a parte animal do ser humano que deseja manter o seu estado de conforto, ok? Então, sei lá, eu estou confortável aqui, eu estou vivo, não está acontecendo nada. É isso que eu vou continuar fazendo isso aqui até o fim da vida, perfeito? Eu só quero sobreviver e comendo eu sobrevivo, ok? É isso. É uma luta entre essa parte do teu cérebro e uma luta entre a parte humana mesmo da tua existência que deseja coisas um pouco superiores. Isso é que faz o ser humano. O que faz um ser humano? O ser humano sonha, um ser humano se planeja, um ser humano tem frustrações, tem desejos, vive baseado em valores e não somente no desejo de sobreviver e nada mais, não é? A gente não quer só comida, a gente quer um pouco de diversão e arte. Isso não é o ser humano? Isso é o ser humano, porra, né? É isso. O ser humano é um pouco isso mesmo. Então, a procrastinação, ela só vai ser conquistada, em primeiro lugar, você tem que entender isso. A procrastinação ela só é conquistada se você entender, você tem que entender uma coisa. Porque a procrastinação ela se vence quando você assume e quer ser um ser humano. Perfeito? Você assume que a tua natureza ela não é animal, você precisa ser um ser humano. E um ser humano ele é feito, né, no final das contas, na base de uma história humana. Senão você vai ter uma história mais de tipo animal, ok? Você vai precisar focar nos valores que são importantes para você. Você vai precisar, de algum modo, reprogramar os teus hábitos que estão ali, os teus hábitos estão marcados ali de algum modo, vou chamar assim, nos gânglios da base, ou seja, é uma repetição de padrões de comportamento primitivos que mantêm o prazer imediato e fazem com que você esteja na posição mais confortável possível, perfeito? Então você vai precisar fazer uma aposta. Como é que você faz isso na prática? Na prática você vai fazer o seguinte, olha, quais são os meus valores? Primeiro lista, é intelectual mesmo. Sabe? Lista, quais são os valores, o que eu quero? É isso que eu quero. E o que você vai precisar? Acostumar-se com um pouco de desconforto, com um pouco de incômodo. Se a gente não aposta um pouco no desconforto, um pouco no incômodo, desconforto e incômodo que a gente puxa para a nossa vida de propósito, atenção, de propósito, por exemplo, um banho um pouco mais gelado do que você gosta, comer as coisas que você gosta um pouco menos, não encostar-se na cadeira o tempo todo, mesmo podendo encostar-se na cadeira o tempo todo, né? Passar um pouco mais de calor do que você gostaria e um pouco mais de frio do que você gostaria, entende ou não? Ou seja, vai se colocando um pouco de desconforto para que você se acostume que não acontece nada. O desconforto, um pouco de desconforto não te mata, entendeu? Bem, se um pouco de desconforto não te mata,
o teu cérebro e você mesmo começa a entender que, olha, não acontece nada se eu passar um pouco de desconforto. Ou seja, não acontece nada se eu puxar um peso na academia, que é desconfortável. Não acontece nada se eu correr um pouco na esteira, que é desconfortável. Não acontece nada se eu fizer escolhas alimentares, né, que não são tão prazerosas ou palatáveis. Não acontece nada, né? Eu não morro. Não acontece nada se eu me submeter a um horário, mesmo que eu quisesse fazer uma outra coisa. O que começa a acontecer com a tua vida? A tua vida ela começa a se tornando cada vez mais e mais humana. Você vence de algum modo, atenção, você vence de algum modo essa realidade chamada procrastinação. A procrastinação, ela é uma realidade, claro, do tipo moral, vamos chamar assim, mas ela é uma realidade biológica mesmo, neurocientífica, vamos chamar assim, né? Explicada pela neurociência, quero melhor dizendo. Na realidade biológica explicada pela neurociência. Como é que você vence isso? Esse é um modo.